Fala pessoal, professor Henrique Nobre aqui. No vídeo de hoje vamos estudar para o concurso do SEMAI. Vamos praticar algumas questões sobre o Estatuto dos Servidores de São Leopoldo, tema que está previsto no nosso edital Estatuto do Servidor, e vamos passar a estudar, comentar alguns artigos importantes sobre o Estatuto dos Servidores. Vamos iniciar aqui. Nosso objetivo, pessoal, é mostrar para vocês os artigos principais dessa lei, aqueles que geralmente são cobrados em prova. Vamos iniciar aqui pelo artigo 1º, que diz: esta lei institui o regime jurídico estatutário dos servidores públicos do município de São Leopoldo. Esse artigo aqui dificilmente vai cair. Artigo 2º. Para efeitos desta lei, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Aqui é praticamente o conceito de servidor público. Isso aqui pode sim, pessoal, cair em prova. As bancas gostam de cobrar esses conceitos, assim como o artigo 3º, que diz que cargo público é o criado em lei, em número certo, com denominação própria, remunerado pelos cofres municipais, ao qual corresponde um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas ao servidor público. Esse artigo 3º, pessoal, também é bastante cobrado em provas para concursos. Gravem esse conceito aqui, que é o conceito do cargo público. Os cargos públicos serão de provimento efetivo ou em comissão. Comissão são os famosos CC, pessoal. Isso aqui também pode ser cobrado em prova. Gravem que os cargos públicos, eles podem ser tanto de efetivo, servidor público efetivo, ou servidor de cargo comissionado. Artigo 4º. A investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, que a gente acabou de falar, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Artigo 5º fala da função gratificada. Isso aqui dificilmente vai cair, pessoal, mas só para a gente dar uma repassada. A função gratificada é a instituída por lei para atender a cargos de direção, chefia ou assessoramento, sendo privativa de detentor de cargo de provimento efetivo, observados os requisitos para o exercício e cujo provimento atenderá a casos, condições e percentuais mínimos. Olha só, pessoal, aqui a gente tem uma observação a fazer. A gente acabou de falar ali dos cargos comissionados e agora a gente fala da função gratificada. Qual a diferença, pessoal? Uma das diferenças é que a função gratificada ela é privativa de detentor de cargo de provimento efetivo. Tem que ser um servidor público efetivo, para poder assumir aqui esse cargo da função gratificada. E ela é direcionada aos cargos de direção, chefia ou assessoramento. Aqui tem um diferencial, pessoal: cargo em comissão e função gratificada. O cargo em comissão a gente falou aqui em cima, que são os cargos de livre nomeação ou exoneração.
Aqui nas disposições gerais, nós temos o artigo 7º, que é fundamental, pessoal, vocês decorarem, memorizarem, isso aqui é muito importante. Olha só, são requisitos básicos para o ingresso no serviço público municipal. Isso aqui despenca nos concursos. Primeiro requisito, ser brasileiro, assim como estrangeiro na forma da lei, ter idade mínima de 18 anos, a banca vai cobrar uma questão, ela pode cobrar uma questão, dizendo que a idade mínima é 21 anos, pessoal. Isso aqui é inválido. A idade é 18 anos. Já vi várias questões que a banca fez isso. Ela inverteu, colocou ali idade mínima de 21 anos. Então fiquem atentos. Outro requisito, estar quite com as obrigações militares e também eleitorais. 4. Gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante exame médico. 5. Ter atendido a outras condições previstas em lei. Artigo 7º é muito importante para o nosso estudo. Artigo 8º também muito importante. Os cargos públicos serão providos por... As formas de provimento de cargo público, pessoal. Não vou me aprofundar por enquanto aqui, mas já adianto que é interessante vocês memorizarem quais são e como que elas funcionam. Primeira, nomeação é uma forma de prover um cargo. Recondução, readaptação, reversão, reintegração, aproveitamento. São formas de prover um cargo público. Quando que o cargo vai ser provido? Isso aqui as bancas também cobram. E a nossa banca, a Fundatec, também adora cobrar isso aqui. Artigo 11, pessoal. Despenca também nos concursos sobre o prazo de validade do concurso público. Será de, olha o detalhe, até 2 anos. Não é de 2 anos, será de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual prazo, por até mais 2 anos. Isso aqui já caiu várias vezes. Artigo 12 fala da nomeação, que é uma das formas de provimento de cargo público. Lá em cima a gente falou das formas de provimento de cargo público. E aqui nós temos nomeação, é o item 1. O que é a nomeação? É o ato de investidura em cargo público. E se fará, primeiro, em comissão, lembram do CC, cargo comissionado, precisa de uma nomeação. Quando se trata de cargo que, em virtude de lei, assim deva ser provido. E nós temos a nomeação em caráter efetivo nos demais casos. Quando você for aprovado ali no seu cargo, no seu concurso, você vai ser nomeado para um cargo efetivo. A respeito da posse, artigo 14, também é um artigo que despenca nos concursos municipais. Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público com um compromisso de bem servir, formalizada com assinatura de termo pela autoridade competente e pelo nomeado. Parágrafo 1º. O candidato deverá comprovar, na data da posse do cargo, que atingiu a idade mínima e não ultrapassou a idade máxima fixada para o recrutamento, bem como preencheu todos os requisitos constantes na lei e no edital. A respeito aqui da posse, pessoal, que as bancas e a Fundatec adora cobrar é sobre o prazo. Aqui no parágrafo 2º, a posse dá-se-á no prazo de até 10 dias contados da data de publicação do ato de nomeação. Lembram? Nomeação, que é uma forma de provimento. Foi nomeado, a partir dessa data, existe ali o prazo de até 10 dias para a pessoa tomar posse do cargo.
podendo a pedido ser prorrogado por igual período. Então, pode ser prorrogado por mais 10 dias, até 10 dias, podendo ser prorrogado por mais 10. No ato da posse, o nomeado apresentará obrigatoriamente declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública e, nos casos que a lei indicar, declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio. Artigo 14, muito importante, pessoal. E aqui também temos o artigo 15, que cai também agora sobre o exercício. O exercício é o desempenho das atribuições do cargo pelo servidor. Ele tomou posse. Após essa posse, ele também tem um prazo para começar a exercer ali o seu cargo, que é o prazo do exercício. Ele tem 5 dias. É de 5 dias o prazo para o servidor entrar em exercício, contados da data da posse. Olha só, a posse, ele tem 10 dias. Depois que ele toma posse do cargo, ele tem 5 dias para começar a exercer ali o seu cargo. Será tornado sem efeito o ato de nomeação, se não ocorrer a posse ou o exercício nos prazos legais. O exercício deve ser dado pelo chefe da repartição para o qual o servidor for designado. Artigo 17. A readaptação e a recondução não interrompem o exercício. Isso aqui também já foi cobrado, sobre aquilo que interrompe o exercício. A readaptação e recondução não interrompem o exercício. Da estabilidade. Artigo 19. Isso aqui é campeão de cobrança, pessoal. Artigo 19. Diz o seguinte: o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público, adquire estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Isso aqui cai demais. Gravem esse prazo, 3 anos. E o servidor estável só perderá o cargo depois que esse servidor adquiriu estabilidade. Em qual situação ele pode perder o cargo? Primeiro, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. É uma das possibilidades. Depois, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa. Que mais? Aqui no terceiro caso, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar assegurada a ampla defesa. Artigo 20 também cai. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório por período de 36 meses, que ali são os 3 anos, durante o qual sua aptidão, capacidade e desempenho serão objeto de avaliação por comissão especial designada para esse fim, com vista à aquisição da estabilidade, observados os seguintes quesitos. Isso aqui é cobrado, pessoal. A banca vai te perguntar quais são os requisitos a serem observados no estágio probatório. Primeiro, assiduidade. Se o concursado ali, o agente público, ele é assíduo no serviço. 2, pontualidade, se ele é pontual. Se ele tem disciplina, eficiência, responsabilidade, relacionamento com os colegas. Isso aqui, pessoal, são os requisitos presentes ali no estágio probatório. Vamos ver o que mais. Agora a gente entra ali nas formas de provimento de forma mais específica. Artigo 22 vai falar da recondução. O que é a figura da recondução? É o retorno
do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Olha só. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Parágrafo 1º. A recondução decorrerá de... Como que ela acontece? A. Falta de capacidade e eficiência no exercício de outro cargo de provimento efetivo. Como assim? Vamos fazer um exemplo. O servidor aqui já era um servidor estável. Servidor estável. Já tinha passado ali no estágio probatório, já era um servidor estável e decidiu fazer um outro concurso para um outro cargo público. Ele passou também neste concurso e tomou posse desse novo cargo. Vou colocar aqui, ele tomou posse e iniciou-se um novo estágio probatório. Estágio probatório desse novo cargo público. Só que nesse estágio probatório foi identificado falta de capacidade e eficiência no exercício desse cargo, que também era um cargo de provimento efetivo. Então, esse mesmo servidor que estava no estágio probatório de um novo cargo público, aqui nesse estágio probatório, ele foi reprovado. Ele não conseguiu ser aprovado. Daí vai acontecer o quê? A recondução. Ele vai ser reconduzido aqui para o primeiro cargo que ele já tinha a estabilidade. Isso aqui é a figura da recondução, pessoal. Artigo 23 vai falar da readaptação. Vamos ver o que diz. Também cai em prova. Readaptação é a investidura do servidor efetivo em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Olha só, pessoal. Voltando aqui para o agente, servidor público, que já era efetivo, olha só, já era um servidor efetivo, só que, digamos que no seu trabalho aconteceu um acidente, estava trabalhando ali, aconteceu um acidente e ele ficou com uma das mãos ali prejudicadas. Ele era um trabalhador que usava muito computador, só que agora ele está com a enfermidade, ele não consegue mais usar ali o computador com as suas mãos. O que vai acontecer? Ele vai ser readaptado a um outro cargo público, onde ele consiga ali exercer as suas funções de agente público. Então ele vai ser readaptado a um cargo que não precise, por exemplo, aqui nesse caso, usar as suas mãos para digitar no computador. Vai ser um cargo que esteja de acordo com a sua capacidade física e mental. E isso vai acontecer ali uma verificação em inspeção médica. A readaptação será efetuada conforme procedimento estabelecido por decreto municipal. Readaptação será efetivada em cargo de igual padrão de vencimento ou inferior. Realizando-se a readaptação em cargo de padrão inferior, ficará assegurado ao servidor o vencimento correspondente ao cargo que ocupava. Inexistindo vaga, serão cometidas ao servidor as atribuições do cargo indicado até o regular provimento. Figura da reversão, pessoal. No artigo 24, fala da reversão. Reversão é o retorno do servidor aposentado por invalidez à atividade no serviço público municipal, verificada em processo que não subsistem os motivos determinantes da sua aposentadoria. Como já diz aqui, era um servidor aposentado, porém foi identificado em processo
que não existiam motivos para que ele fosse aposentado. Então ele vai sair aqui da aposentadoria e vai retornar a exercer o seu cargo público. Ele vai ser revertido ao seu cargo público. Essa reversão pode acontecer a pedido, ele pode pedir, solicitar, ou de ofício, condicionada sempre à existência de vaga. Em nenhum caso poderá efetuar-se reversão sem que, mediante inspeção médica, fique provada capacidade para o exercício do cargo. Artigo 26. Não poderá reverter o servidor que contar 70 anos de idade. Se ele já tiver 70 anos, ele já não pode mais ser revertido ao seu cargo. Artigo 28. Reintegração, também é importante para o nosso estudo, que diz o seguinte, que a investidura é a investidura de servidor estável no cargo anteriormente ocupado quando invalidada sua demissão por decisão judicial, com ressarcimento de todas as vantagens determinadas na sentença. Olha só, pessoal, reintegração. Tem um servidor aqui, aconteceu alguma coisa no seu dia a dia, no seu trabalho, e ele foi demitido do serviço público. Só que ele entrou na justiça ali e conseguiu invalidar essa decisão, essa demissão. Então ele vai ser reintegrado no seu cargo. E um detalhe, com ressarcimento de todas as vantagens determinadas na sentença. Parágrafo único. Reintegrado o servidor e não existindo vaga, aquele que houver ocupado o cargo será reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Deixe o seu like, pessoal, se inscreva no nosso canal. Logo, logo a gente retorna com mais aulas aqui para este concurso. E lembrando que nós temos o nosso simulado com 75 questões sobre a Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores, Constituição Federal, Estadual, Lei Maria da Penha, Improbidade Administrativa e Estatuto da Igualdade. São questões seguindo o mesmo padrão de cobrança da banca Fundatec, questões para vocês praticarem e revisarem pelos principais temas, aqueles que são mais cobrados nos concursos municipais. Questões idênticas, adaptadas para este concurso, seguindo o modelo da Fundatec. Pessoal, tem a questão e tem o gabarito aqui, comentado com o artigo que responde cada questão de azul, com alguns destaques em vermelho. Até mais!